Pedro Bial, vem cá, meu amigo. Parabéns pelo programa novo. Obrigado, Jô. E adorei o tema de escolha sobre o politicamente correto, que é um inferno, né? Eu acho que vai perpassar todos os programas, essa questão do politicamente correto. Está muito atual, todo mundo está ligado nisso. O que se diz, o que se fala, como se fala. Eu, por exemplo, não posso usar gordo, porque é uma coisa que pode insultar. Gordo tem que ser possuidor de uma imagem física alternativa. Porra, isso é uma loucura. É uma loucura. Quais são os temas a serem debatidos? Você pode dar uma... Alguns eu já posso. Agora, amanhã, a gente tem privacidade, invasão e evasão. E aí discute-se. A gente pensa, brinca, reflete sobre esse mundo em que tudo é filmado. Você está sendo filmado, sorria, você está sendo filmado o tempo todo. E quando não são câmeras de segurança ou câmeras de... É a própria pessoa que filma seus momentos mais íntimos em casa e compartilha. Com milhares, milhões de desconhecidos sobre coisas de extrema importância, né? Foi jantar, né? Acordei. Arrotei. Não, eu já vi isso. Cara, olha... Aí a gente dá uma viajada nesse primeiro tema. Depois, o programa da semana que vem vai ser sobre amores gays, a briga dos gays pelo direito ao casamento civil, pelo direito a constituírem família, terem filhos. E aí eu estava conversando, eu fui fazer a matéria de um casamento emocionante. 50 casais gays fazendo união estável, porque existe essa briga no Tribunal de Justiça do Rio. E foi comovente. Mas chega uma hora eu perguntei, vem cá, mas gay sempre foi transgressor, contracultural. Vocês querem casar, ter filhos... Que caretice. Você sabe o quê? As únicas duas categorias que ainda defendem a instituição do matrimônio mesmo, os gays e os padres. E os padres gays. Defendem mais ainda. Mas você sabe, eu acho que no caso dos gays, não deixa de ser uma transgressão eles quererem casar. E também... Eles serem incluídos é uma transgressão. Olha, quer saber? É bom para todo mundo, não é só bom para os gays, não. Não, e eles têm que ter direito às mesmas apurrinhações que os outros casais têm. Tem aquelas brigas domésticas e tal. Agora, Bial, esse negócio que você citou uma coisa curiosa, que é câmeras de segurança. Que, a meu ver, são câmeras de insegurança. Porque quando a gente vê a imagem, o cara já foi roubado, já bateram nele... Está sendo assaltado. Hoje tinha uma imagem de um senhor tomando um tiro na cabeça. Então... mas em algumas circunstâncias elas já inibem. Porque uma vez que se sabe que tem câmera ali, ela pode ser um elemento inibidor também. É verdade, muitas vezes a gente só vê depois do fato consumado. O cara está de capuz ou está de capacete de moto. Vou adiantar uma história do programa de amanhã, que hoje discute-se a presença de câmeras nas escolas. Há escolas que querem botar câmeras nos banheiros. E as meninas gostam de levantar a saia. Realmente... Bom, mas imagine isso numa escola pública com 3 mil alunos. Como é que você vai fazer? Sem funcionário, com as verbas para educação, essa maravilha que temos aqui nesse país. Aí uma outra diretora de escola, de uma escola particular, contou uma história do Joãozinho, que teria agredido uma colega. E ele, não. E a diretora virou para o Joãozinho e falou assim, mas Joãozinho, foi filmado. E ele... Graças a Deus, justiça será feita. Olha só. Porque mostrava que na cena que tinha sido sem querer, que ela tinha agarrado ele tinha no susto machucado a menina, não tinha sido uma agressão. Então, o que está rolando na moral é que todos os temas que a gente aborda, todos têm um subtexto, para usar essa palavra meio chata. Todos nos mostram. Não, porque todos. Olha aí. Isso aí já é um tema. É que algumas são meio gastas, por exemplo, eu já não aguento mais falar, está no meu DNA, está no DNA de não sei o quê, estou achando meio abusado isso. Mas é que eu sou meio implicante com algumas palavras. Tem uns que falam que está no DNR.
Mas fala. eu me perdi, o que eu ia dizer mesmo? Eu também não me lembro. Agora. Não, eu lembro sim. Você estava falando do menininho que usou como prova... Não, a ambivalência. A ambivalência. Está em todos os tempos, porque é um bocado de pretensão a gente querer discutir questões morais. Mas também, se a gente não tiver uma proposta que nos desafie, não cai interessa. Cai no politicamente correto. Eu fui conversar com algumas pessoas que eu admiro muito antes do programa para me preparar. Uma delas, Fernanda Montenegro. Ela falou, Pedro, nada de conversa apaziguada. Eu adorei essa expressão. Ótimo. Adorei essa expressão. Nada de conversa apaziguada. Então, essa coisa da ambivalência. Todo mundo fala assim, que linda essa catedral toda de mármore. Vai ver a pedreira, para tirar a montanha que destruíram para construir para chegar nela. O tempo todo é isso. Para construir uma coisa, se destrói outra. É tudo ambivalência e a gente tem que lidar, fazer embaixadinha com isso mesmo. Eu adorei ver você na rua de novo. Ver o repórter de rua ali, com o mesmo traquejo, com o mesmo pique, com o mesmo ímpeto, e que era uma coisa que eu sentia falta. Eu dizia, mas o Pedro tem uma gama de coisas que ele faz lindamente e que no programa tem a ocasião, tem a possibilidade de fazer. Você não sentia falta dessa atividade, vou chamar de quase marginal? Sim, me fez muito bem voltar à rua nesses termos. O desafio é voltar à rua, mas contar as histórias fora do código telejornalístico convencional. Mas é o que está acontecendo. Porque misturou o repórter de tanto tempo com o apresentador de um programa muito popular, o Big Brother, de entretenimento, e que profissional, que pessoa saiu desse encontro? É o Na Moral. Exatamente. E tem, quer dizer, dá margem para você expressar uma série de coisas que estavam meio abafadas, vamos dizer, né? Com vontade de sair. Tinha que ter esse programa. Eu acho que é até uma obrigação. Eu estou chamando você aqui muito antes do programa. Você estava viajando, aliás, por ocasião do lançamento do documentário que você fez sobre o meu amigo Jorge Maltner, que é uma pessoa muito querida. Singular, no mínimo, para dizer o mínimo. Aliás, não, ele é plural. O Jorge é muita gente, são tantos Jorges. E tem uma época que Aguilar, ele e eu, a gente saía muito juntos, depois de Nova York, também com o Neville, e sempre foi uma figura fascinante, inclusive na época pelo contraste de como ele se vestia, que era uma coisa que podia ser mais careta, e tudo que ele pensava e dizia. Eu vou pedir para mostrar até um trecho do documentário que se chama O Filho do Holocausto. Porque foi adaptado, quer dizer, inspirado. Eu digo, uma leitura do livro O Filho do Holocausto, que é o livro de memórias dele, de infância, adolescência, até o começo da juventude. Vamos lá, por favor. Não vou aborrecer o psicanalista. Você acha que eu vou ser levar... Ele é uma pessoa tão formidável que eu já entro dando risada, que eu sei que nós vamos falar. Eu chego lá e é a filha dele, né, Amora? É diferente. É o seguinte, eu conto problemas, por exemplo, políticos, que eu não posso repetir aqui. Você está jogando dinheiro fora, pai. Não estou, porque eu dou pai, risada. psicanalista é para ajudar os problemas que a gente tem. Não é para falar sobre coisas externas, é sobre assuntos internos. Mas por que ele faz, ele acha que eu sou mais... Porque talvez você não aborreça ele. Então você deve aborrecê-lo. Você não tem que fazer média com ele. Mas não há interesse nenhum. Você acha que eu resolvo meus problemas? Não resolve. Mas aí que tá, esse é o que eu faço, eu creio. Mas você não resolve. Sabe quem? Eles ficam parados. Você sabe para quem? Por que você faz análise, então? Pressão pública. E a Amora tá linda, né? A Amora tá linda, essa sequência do filme é um filme dentro do filme, um encontro de pai e filha, uma prestação de contas. E assim, eu adoro essa fala. Toda vez que o filme é exibido, nessa hora de pressão pública, o cinema vem abaixo, morre de rir. Mas eu fico me perguntando se todo mundo não faz análise por pressão pública também. Uma boa parte faz, porque tem sempre... você precisa fazer análise, é tão bom. Eu acho que deve. Então você está incomodando tanto que vai fazer análise. Não apurrinha mais, vai fazer análise. Mas realmente que há uma pressão, há, né? E também teve uma época que não existe, não é mais, mas teve uma época que era moda. Sem dúvida. Né? A pessoa ter o seu analista.
Tem uma charge do Jaguar maravilhosa, do psicanalista em cima do peito do psicanalizado, deitado no divã, e o analista dizendo para ele, tarado! Quer dizer, era o auge do problema. Agora, o documentário, como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Eu sempre amei o Jorge, mas quando li o livro, fiquei muito comovido com a semelhança com a minha história, que eu também, digamos, para usar a expressão, sou um filho do Holocausto. Meus pais também vieram refugiados da Alemanha nazista. E aí e o meu parceiro na direção desse filme é o Heitor Dalancourt, um grande amigo que tocou com o Maltner na década de 90. A ideia de fazer o filme foi dele. E aí a gente se juntou com o Canal Brasil, eu coproduzi junto com o Canal Brasil, a Unip também coproduziu, e ficou bom. Ficou bom, porque eu tinha um trauma com o cinema, que era o filme Outras Histórias, do Guimarães Rosa, um filme bonito e tudo, mas não comunicava. O Guimarães Rosa é difícil. E eu fiz um filme difícil. Então, era de difícil comunicação. Quem conhece e gosta de Guimarães Rosa gostava. Mas esse filme foi a minha forma. O filme comunica. No Festival do Recife, que foi exibido, terminou com todo mundo dançando, junto com o filme. Então, eu estou bastante orgulhoso. Deve ser lançado em setembro, por aí. E o Deus da Chuva e da Morte, o primeiro livro dele, que é um livro extraordinário, né? E foi mais ou menos na época que eu conheci o Mato, ele frequentava muito a minha casa, ele deu título ao livro da Teresa, com quem eu era casado, a Teresa Ostrigés, um livro de poesia, e ele deu o título, que é maravilhoso. O Aguilar fez a capa, e ele fez o prefácio, e o título que era Delírios e Visões de uma Feiticeira. É a cara do Maltner, né? O título. Incrível. Não, e pensar que Deus da Chuva e da Morte, ele escreveu, ele tinha 16, 17 anos, e ganhou o prêmio Jabuti com o primeiro livro. E lembrar que em Sampa, quando o Caetano canta Seus Deuses da Chuva, seus deuses... citando também Jorge Maltner. Deus da Chuva e da Morte. Né? Agora, voltando ao programa, né? Quanto tempo para fazer o programa? Quantos dias? Como é que é feito? Fala um pouco do... Bom, primeiro foi pensado durante anos. Desde 2008, quando eu deixei o Fantástico, eu venho fazendo pilotos. Os pilotos não eram considerados... Enfim, não foram aprovados para exibição em TV aberta, foram exibidos na Globo News, mas a ideia foi amadurecendo. E agora eu estou com um time a direção geral do Luiz Glazer, e eu estou com um time de autores muito bons. O Glazer que está... E os autores são o Marcel Sotomayor, a Fernanda Scalzo, João Carrascosa, a Mariana Reade, que na verdade ela gosta de ser chamada Reed, porque afinal de contas filha de inglês. Né? Claro. Mas aí eu falo, mas então eu tenho que ser Biel, né? Biel. Mas enfim, isso é uma implicância só, branda implicância com a Mariana. É um timaço de autores. A gente se reúne e a gente procura. Isso é um bom tema? É um bom tema. Mas como isso vira televisão? Como é que a gente vai contar uma história? Como é que isso vai ser um programa animado, divertido e que tenha conteúdo? E aí quebra-se a cabeça. E como vai ser, que eu acho que é uma preocupação também nesse tipo, em qualquer programa, como vai ser o 5º programa, digamos, né? Você tem que pensar lá na frente. A gente tem aí um número de episódios que eu não quero nem dizer, sim, claro. Mas eu acho que eu estou sentindo que tem umas coisas conspirando a favor do Na Moral. Estreou bem, aí o segundo programa eu acho que está melhor que o primeiro. O segundo, em geral, as pessoas falam, eu vi o primeiro, pô, vale ver, quem sabe o segundo... Aí o terceiro... Aí já é, né? Chega no terceiro, já é. É. E na prática, quantos dias para fazer? Um dia. Grava como se fosse ao vivo. No sábado, grava como se fosse ao vivo, como o seu. Direto, vamos lá. Direto. E aí às vezes fica um pouquinho mais longo do que o tempo e a gente dá um ajuste fino, uma paradinha na ilha e vamos lá. Agora, Pedro, antes de fazer jornalismo, você era um homem de cinema, né? Primeiro trabalhei com cinema. Meu primeiro trabalho profissional foi um curta-metragem que eu não mostro nem sob tortura. Mas nós conseguimos. Não. Você tem que...
Mas eu montei na Moviola que o Glauber Rocha estava montando A Idade da Terra. Nos intervalos que ele saía, eu entrava na Moviola e montei o meu filme. E ficava olhando o Glauber assim, com aquela reverência e tudo. E aí fiz esse primeiro curta-metragem. Mas não há... Hoje até já há uma indústria incipiente, mas há uma indústria de cinema no Brasil. Mas não havia indústria nenhuma de cinema. E eu tinha que... E que virar. filme foi esse documentário? Que Ele você está, não mostra? eu só não incinerei os negativos, mas ele está, eu nem sei onde é que ele está. Isso pode ser uma bela promoção para Tem uma lançá-lo. cena bonitinha, mas Ah. que é um pouco autobiográfico, um filho, uma relação com a mãe, de piano. Né? O menino começa a tocar na máquina de escrever Jumping Jack Flash. Aí é bonito. Tocando Jumping Jack Flash na máquina de escrever. Hoje, máquina de escrever... Você precisa explicar o que é uma máquina de escrever? Não, acho que não. É um computador em que as coisas já saíram impressas assim que você escrevia. direto. Super moderno. Assim, Mas o Jumping Jack continua. É o Jumping Jack Flash. Continua jantando. Live and kicking. Eu vou continuar aqui com o meu amigo Pedro. Vou chamar a vinheta e vou continuar, que temos mais perguntas, inclusive pergunta vindo de fora. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado o jogador de basquete, Pedro Bial. Já jogou basquete, não já? Sim, cheguei a vestir a camisa verde e amarela, sub-21, e planejava ser um grande jogador. Em que clube? Começou Só defendi as cores do Fluminense. Só. Foi meu único clube. Tá vendo? E seleção carioca, seleção brasileira juvenil, sub-21, até que teve um campeonato brasileiro em que eu era da seleção carioca e o capitão da seleção paulista era um cara chamado Oscar. Opa! Aí eu fiz a opção preferencial pelo jornalismo. Né? Fez bem. Abandonei fez o bem. basquete. Meu tio Canela era técnico. Conheci o Canela, Conheceu o Canela? conheci o Canela, joguei contra times dirigidos por ele, uma figura... Agora, Pedro, você sabe que eu falei que tem perguntas de fora para você. Então, vamos soltar no telão a pergunta do meu amigo Renato Machado, que na época que trabalhou comigo como ator. Meu amor, Renato Machado, a voz mais linda do Brasil. Vamos lá. Salve Pedro, salve Jô. Pedro Bial, eu passo todo dia por lugares que você conhece bem, aqui por esse bairro, perto do escritório da Globo em Londres. E eu queria fazer uma pergunta de correspondente para correspondente. Quando você cobriu o leste europeu, naquela situação depois da queda do muro, qual foi o momento mais difícil? Obrigado, Renato. Vou começar respondendo pelo momento mais prazeroso. Estávamos eu e Paulo Francis fazendo as lentas mudanças no socialismo real na Hungria, que naquele momento era a vanguarda da transformação, da busca de um socialismo com face humana. Quando ligaram, olha, a Solidariedade vai tomar o poder na Polônia, corram para a Polônia. Então, todo o início do castelo de cartas que desabou da cortina de ferro, eu fiz vivendo dia a dia, mês a fio, com o Paulo Francis. E aí nós nos tornamos muito amigos e foi quase filial a minha relação com ele. Eu queria falar isso porque era uma inspiração e ele falava assim: mete o pau nos comunistas, bota para quebrar. Ele era ex-trotskista, né? Eu perguntei, como é que você, ex-trotskista, virou monetarista? Foi uma certa feita em Bruxelas, viu aquela gente passando, rica, bem alimentada. Eu falei, o que interessa é paz e prosperidade. O que as pessoas querem é paz e chance de prosperar. Estava certo. Mas, enfim, o sufoco de 89 foi Romênia. Dezembro de 89, que na verdade foi o único golpe de Estado de 89. Todas as outras foram revoluções populares, na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Hungria. Lá foi golpe de Estado e perigosíssimo. Morreu muito jornalista. E lá passamos perigo assim... A gente, naquela época, para transmitir uma reportagem, tinha que ir à emissora de TV local. Só que a emissora de TV local era a sede do governo revolucionário. A gente chegou com um carro com os faróis acesos, veio na frente um tanque com os caras. E aquela língua romena tem palavras latinas, lumina, paga o farol! Porque estava cheio de franco-atirador em volta da gente. Que é uma língua parecida demais com o italiano, inclusive, né? É mistura, é bem...
E o Paulo estava nessa? O Paulo França estava nessa? Nessa ele não estava, não. Nessa ele não estava. Nessa estava Sérgio Guios, estava Jaime Brito, Suzy Altman, e talvez eu esteja esquecendo, o Pipo, o operador. Tinha uma equipe grande, a gente viajava com ilha de edição. Já tudo... não era esse negócio de editor no notebook, não. O negócio... Era da marra. Curioso que eu ia almoçar com o Paulo no dia que ele morreu. Me ligou, o Borghetti me ligou, e disse assim, eu estava em Nova York, me ligou e disse assim, olha, morreu o Paulo França. Eu falei, não é possível que eu vou almoçar com ele. Como assim? Você não se dá conta. Você não, é uma coisa tão inesperada. Como assim? Você estava vivo, né? Eu falei 1 hora no telefone com o Paulo na véspera da morte dele. Conversamos. Faz uma falta. É verdade. Faz uma falta. Agora, como é que é esse negócio do relógio pendurado na cintura? Que eu estou aqui fascinado. É o seguinte, eu comecei a desenvolver umas reações alérgicas ao relógio de pulso. Ao couro, ao metal, que é tudo? Tudo, couro, tudo. Aí o meu, então, psicanalista, o Francisco Dalto da Veiga, me deu... E te deu alta? Não foi bem alta, a gente parou. Que a gente susto. parou, não. Eu, no máximo, eu estou baixa. Então, isso aqui é um relógio que tem uma brincadeira legal, porque eu levo o tempo de cabeça para baixo. Porque ele tem que ficar de cabeça para baixo, porque eu faço assim, aí eu vejo. É um charme, né? Nossa, é uma inveja. Vou dar um para você. Vou te contar, não, que é isso. Olha só, como correspondente internacional, quer dizer, você ficou em Londres, no mesmo escritório. Entre 96... De 88 a 96. E chegou a cruzar com o Renato, não? Eu fui justamente para o lugar do Renato. O Renato voltou para o Brasil, eu fui para o lugar dele. Você sabe que eu conheci o Renato como ator. E ele era um ator de um talento extraordinário. Fernanda Montenegro, mais uma vez, me disse que era a maior promessa da geração dele. Era o grande ator da geração dele. Eu dirigi um Romeu e Julieta com a Regina Duarte, o Heleno Prestes, e ele dava... E também tinha outro jornalista, que depois ficou como jornalista, que é o Roberto Maia, que também era um ator fantástico. E o Machamocho, que era o apelido que a gente botou nele, porque ele usava uns óculos enormes, iguais aos óculos de um personagem de história em quadrinho, que era Agostinho Mocho. Então ficou Machamocho. Quer dizer, não, mas o meu negócio é ser jornalista, eu quero ser jornalista. Renato é uma figuraça incrível. E você foi para o lugar que ele... Para o lugar do Renato, e cheguei em 13 de agosto de 88, eu cheguei para ser correspondente. E fui pegando o jeito. E em 89 o mundo caiu no meu colo. É verdade. Depois de 90, guerra do Golfo, do pai. Depois de 91, colapso da União Soviética. Pegou toda aquela coisa, sorte de repórter, né? E o Renato Machado aqui no Brasil se roendo todo. Vamos ver uns trechos de matérias do Pedro Bial, por favor? E por que estão mandando os jornalistas embora agora? A cidade de Basra parece já estar sob o controle da Guarda Republicana de Saddam. Para estes 140 brasileiros, o pesadelo acabou. Voltam para casa experimentando emoções contraditórias. Felizes, porque estão deixando a guerra para trás, e tristes, porque afinal fizeram bom dinheiro nesse país e foram felizes. Nós chegamos à última linha muçulmana antes das posições sérvias que cercam Sarajevo. E o Paulo Betti ali fingindo... Parecia com o Paulo Betti. Aí na Bósnia, em Sarajevo, eu perdi os graves e agudos do ouvido direito. É bom que você está do meu lado bom. Não, teve uma bomba que caiu muito perto, tinha aquele saco de areia que os estilhaços, nós ficamos protegidos, mas a onda sonora veio. Aí, anos depois, isso foi em 90, ali apareceu a data. Em 96 eu fui fazer uma audiometria, só quando voltei para o Brasil. E o médico olhou, disse, você já praticou o tiro ao alvo? Não, mas eu já fui alvo. Lembrei. É verdade. Exatamente, lembrei do trauma, lembrei do momento. Teve uma reportagem aqui que enfiaram a mão nas suas calças. Como é que é essa história? Quando a multidão fica excitada, o indivíduo desaparece. Quando o indivíduo desaparece, aquele velho primata surge. Então, em manifestações do carinho,
do público. Do Então, afago. quando juntou juntou muita gente, e um puxando para cá, outro puxando para cá, e um tentou enfiar o dedo. E não foi bom. Eu imagino, porque não valeu nem como exame de próstata. Não ia pedir nem uma segunda opinião. Agora vamos falar um pouquinho dos seus pais. Seus pais vieram para o Brasil... Minha mãe veio logo em 34 ou 35, Quer dizer, porque os pais dela vieram imediatamente depois da posse do cabo austríaco. 33, Hitler estava no poder, eles eram comunistas, foram embora. Quer dizer, eles vieram pelo fato de serem comunistas, não pelo fato de serem judeus, né? Não, minha mãe é luterana. Mas o pai dela era, segundo as leis nazistas, ele era um quarto de sangue judeu. Né? Aquilo é uma Pelo coisa judaísmo não era. incompreensível. Mas meu pai era judeu, sim, mas convertido em 27. E se beneficiou de um acordo entre Itamaraty e o Vaticano que garantia... vistos para judeus que tivessem sido convertidos ao catolicismo antes de 33. E nessa janela entrou a chamada lista dos judeus do Vaticano. Mas o antissemitismo no nosso Ministério das Relações Exteriores e na Embaixada de Berlim era tão grande que dos 2.000 vistos prometidos saíram 800. E meu pai foi o 699. E pegou um navio, assim, uma última vaga que teve no navio, uma família, que eles davam prioridades a famílias, na Antuérpia. Aí uma família, quando soube que era América do Sul, ele falou, não, América do Sul nós não vamos, não foram. Então meu pai veio, na volta esse navio explodiu numa mina, era o último navio que estava fazendo, porque ele chegou aqui já em 40, já em plena guerra. E aí ele foi alugar um lugar para dormir, um cantinho para dormir, e foi para a Livraria Transatlântica, que era a livraria de livros alemães da família de minha mãe. E aí ele arrumou um quarto. Uma vez eu fui entrevistar o Antônio Cândido, que não dá entrevistas, e aí ele resolveu me dar entrevista, mas ele falou assim, agora, e era uma equipe de cinema, 16 minutos, antes de entrar todo mundo, eu quero falar uma coisa com você. Pedro, eu só estou dando entrevista para você em gratidão à sua família, porque ela acolheu uma grande amiga minha, que era uma judia, refugiada, tá? Por isso que eu estou dando essa entrevista. Fiquei super emocionado. E aí meu pai viu a moça que trabalhava vendendo os livros, que era minha mãe, e aí começou. E depois, mais tarde, ele começou a ver no Rio os ensaios do Teatro do Estudante de Sérgio Cardoso e Sérgio Brito fazendo Hamlet. Pascoal Carlos Magno, não? Não, era a companhia dos dois. Era os comediantes. Wolfgang era o diretor alemão. E aí, o meu pai, que tinha perdido o pai ainda mais jovem do que eu, ficou obcecado com o negócio do Hamlet e ia ver a peça todos os dias. No dia da estreia, o diretor de cena, que é um nome mais pomposo para contra-regra, deu uma paura, sumiu. Aí meu pai falou, eu conheço a peça de cor, eu faço. E assim ele começou a carreira no teatro, foi um dos fundadores do TBC, aqui em São Paulo. E até hoje, toda vez que eu encontro o Fernando... Bom, eu ouvi muita coisa bacana quando criança, sabe? A minha casa era frequentada por Cacilda, Valmor, Fernando, Zimbinski, eu ia aos teatros, ouvia a Tônia, enfim, é melhor que escola às vezes, né? É melhor que escola. E além do que, ele conseguiu me botar numa boa escola, porque largou o vício de apostar em cavalinho, conseguiu pagar o Santo Inácio para mim. Ele gosta. Você gosta de corrida de cavalo? Eu não. Meu pai era viciado em corrida de cavalo, mas aí o M. Silva, o Bequinho, um dia, num aniversário, M. Silva, Bequinho, campeão de estatística, trancou-se com o meu pai, em uma hora lá, conversou, falou coisas com o meu pai e nunca mais pisou no jockey. Aí sempre ficou essa coisa, o que ele falou, Uma coisa de 3 anos atrás, eu localizei o Bequinho, uma graça, jantou comigo. O que eu falei, Pedro? Não falei nada, falei só que eu trabalho lá, eu vou todo dia às 4 da manhã, apronto os cavalos. Eu não acerto nunca, ele acha que vai acertar? O cara conhecia tudo, então não era nada era simplesmente... A sabedoria do campeão de estatística, inclusive, né? Bequinho, grande campeão. Agora, quem gosta até hoje dos cavalinhos é meu irmão gosta de... Mas está sob controle, o vício está sob controle. O que tem de bonito é o seguinte, meu pai, para subir a energia da compulsão do vício que ele tinha pelos cavalos, ele transferiu para quê? Para o Fluminense. E daí a gente ia ver todos os jogos do Fluminense, daí todo jogo no intervalo ele saía da cadeira cativa, ia falar com um homem na tribuna de imprensa que eu olhava, que esse homem com cara de sapo, Nelson Rodrigues, era muito amigos e tal.
Qual é você nessas viagens todas, como repórter? Aliás, o Chateaubriand queria sempre ser chamado de repórter, não de jornalista. Não, eu sou repórter. Qual foi a comida mais exótica que você teve que comer sem ser por obrigação profissional? Quer dizer, tá num lugar, não tem outra coisa, vai isso mesmo. Os nômades, os beduínos, são muito... Daí vem a nossa coisa de hospitalidade, o nosso pezinho lá, que vem de lá. E aí o chefe da equipe, que era eu, ele é agraciado com um arroz de carneiro maravilhoso e tudo, mas o olho era para mim. Aí eu comi. Agora, depois eu descobri, lendo o Anthony Bourdain, que o olho você tem que comer como uva, tem que fazer assim, porque aí é bom. Se você engole assim, não. E na China... Quer dizer, não pode morder o olho. Não, tem que ser que nem uva. Assim. Não sabia, eu engoli. E na China comi cobra. E não achei grandes coisas. Mas eu adoro... Olha o Bira. Morta, Bira. Cobra morta. E tem sempre a pessoa que fala assim, tudo que é comida estranha, tem gosto de galinha. Não é verdade, né? A cobra é um pouquinho... É um pouquinho de franguinho. É uma galinha meio marítima, com muita espinha. Olha, não achei muita... E eu gosto de experimentar cobra tem muita espinha? Muita espinha. Engraçado, né? Mas eu gosto de experimentar coisas estranhas. Onde eu vou, eu quero comer o prato local. Eu já comi as coisas mais estranhas e, em geral, eu gosto. Tem um prato que o Bira não come nem... se estiver passando fome, que é ostra, não é, Bira? Não como de jeito nenhum. Não come? Não sabe O o que cheiro é muito estranho. Nenhum O cheiro tipo... é muito estranho. E também... É sexy, Bira. Eu acho que nesse horário a gente De já jeito pode... nenhum. É afrodisíaco. Não tem jeito. Nesse horário a Ostra, gente já não. pode revelar algumas coisas, algumas confidências que foram feitas. É o seguinte, ele não faz sexo oral nunca. Você não sabe o que está perdendo, Bira. Eu conversei aqui com meu querido Pedro Bial, e também adorei, não percam as quintas-feiras depois de Gabriela, na moral. Pedro, obrigado. Querido. Obrigado, na moral, Jô. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Seja um apoiador do canal fazendo uma doação através do Pix ou PayPal. Boa noite, obrigado e um beijo do gordo. Mua!